Queridos amigos do NEP, sejam bem-vindos. Hoje daremos continuidade à leitura comentada do capítulo 12, A Vinda do Cristo, na sua última parte. Que tenhamos todos um bom estudo. A palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos Evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação. Porque, se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inovidável, muito mais devem representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina, 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. O nosso objetivo é estudarmos a história da evolução da humanidade através do tempo, sob a ótica da doutrina espírita. Então, aqui não cabe estarmos estudando o Evangelho, os ensinamentos do Cristo. Se você tem interesse em aprofundar neste assunto, no nosso canal no YouTube, NEP Honório Abreu, você encontrará o trabalho maravilhoso do Douglas Marcos sobre o Evangelho. Também poderá assistir vídeos de Uriel, que vai traçar pontos fundamentais sobre a doutrina espírita, bem como comentários riquíssimos de Emmanuel, que semanalmente são ali postados. Vamos nos concentrar no foco do nosso estudo. Porém, é importante ressaltar que nunca antes houve tantos livros sobre o Jesus Cristo. Nunca antes se falou tanto sobre o Evangelho e os seus ensinamentos. Se você vai no Google e coloca lá Jesus Cristo ou Evangelho, a infinidade de assuntos que vão surgir de vídeos no YouTube é impressionante. Mas o nosso coração está triste. O mundo está cada vez pior. Nuvens negras pairam sobre o horizonte. Só se ouve falar sobre guerra, sobre injustiça, sobre violência. Só se ouve coisas ruins. O que acontece então, se tanto se fala, se estuda, se lê sobre Jesus? É porque tudo fica na esfera do pensamento. As pessoas só discutem, mas não há sentimento. Não há a inteligência para compreender que Evangelho não é objeto de estudo. O estudo é importante para nos dar as bases para a prática.
Evangelho é um guia de conduta. E, infelizmente, o mundo passa pela atual situação porque falta a prática do Evangelho. Porque o progresso material sufoca o progresso moral. Infelizmente, a sociedade de hoje não reserva espaço em suas vidas para a moralidade, para o amar ao próximo, para vivenciar as leis de Deus em nossa vida. Porém, ainda há esperança. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E, enquanto a política do mundo se sente maniteada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se no espaço novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Se olharmos para o mundo de hoje, o nosso coração se entristece, porque tudo indica que estamos rumando para o caos, para épocas negras, cada vez pior, e ficamos com a sensação de que, infelizmente, a humanidade não tem mais como corrigir os seus rumos. Porém, um olhar atento, se pudermos observar o que se passa no plano espiritual, lá reina a harmonia. Lá reina Jesus, nosso governador planetário, que comanda todos os rumos e que suas mãos seguras estão conduzindo o nosso planeta para novos tempos. O plano espiritual, através dos trabalhadores do Divino Mestre Jesus, estão preparando, assim como quando a vinda dos capilininos houveram reuniões, planejamentos, houveram trabalho ativo no plano espiritual, o mesmo se passa nos dias de hoje. E o crepúsculo de uma nova civilização já se faz observar. E a harmonia, a paz há de reinar. Temos somente que ter paciência e fazermos o nosso papel para colaborarmos, na medida das nossas forças, para que este processo não seja retardado mais uma vez. Quando Cristo veio à Terra, a humanidade já estava madura o suficiente para tomar uma decisão. O Cristo veio nos oferecer um caminho opcional, naquela altura dos acontecimentos, para que a humanidade decidisse continuar no velho caminho ou aceitar o caminho oferecido pelo Cristo. O caminho do Cristo, um caminho mais curto, em que a evolução da humanidade se daria de maneira mais acelerada. Era o caminho da justiça e do amor. O caminho que a humanidade seguia era o outro caminho. Era o caminho do materialismo, é o caminho do egoísmo, do egocentrismo. É o caminho que só tem como resultado o sofrimento e a dor. E, infelizmente, ainda nos dias de hoje,
Essa é a opção escolhida pela humanidade. Deixarmos de lado o caminho do amor para nos aventurarmos no caminho da matéria, no caminho do sofrimento. Porém, Jesus não permitirá que isso tome mais tempo e que os desígnios de Deus para o planeta Terra sejam impedidos de ocorrer. E é chegada a hora. O exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E, para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando cada carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: Meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Jesus, em seu imenso amor pela humanidade, permitiu que optássemos pelo caminho. Ele respeitou o nosso livre-arbítrio, mesmo sabendo que, pela nossa opção, pela nossa escolha, estaríamos sujeitos ao sofrimento, à dor. Se nós formos no livro Boa Nova, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lá no capítulo 11, intitulado O Sermão do Monte, tem uma passagem que eu acho lindíssima e que muito vai esclarecer o porquê de Jesus ter permitido que optássemos pelo sofrimento. E lá Emmanuel narra para nós, palavras de Jesus: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi
É necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho brotará, desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem o nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Então, meus caros amigos, já é tempo de que os frutos da dor brotem nos nossos corações. Jesus venceu e vencerá sempre. Jesus é o nosso governador. E já é momento de que possamos fortalecer dentro de nós a vivência do seu Evangelho de luz, porque assim se espalhará sobre toda a terra e as trevas cederão, porque a luz brilhará intensamente. Vamos ficar por aqui hoje, aguardando a companhia de vocês na próxima semana. E sempre lembrando, façam, se ainda não fizerem, a opção lá no canal NEP, no nosso canal do YouTube, para que recebam as notificações de todo vídeo novo que lá seja colocado. Grande abraço a todos.